Salve, salve nação esmeraldina, você torcedor, você torcedora do maior e mais querido do Centro-Oeste. Segue o líder, tudo normal em Goiânia. Goiás vence e deixa os rivais nos retrovisores, né? Vamos falar tudo desse Goiás, da Atlético e Goiás ontem. Estamos aqui com o Iris, vamos falar, mas antes, torcedor, a gente dá um recado brevezinho. Ontem, por problemas técnicos, não podemos fazer o nosso tradicional pós-jogo, nem na live, nem o vídeo, né? Por isso a gente está gravando um pouco tardio, então a gente pede nossos 1000 perdões, mas para os próximos pré e pós estaremos de volta, né, Iris? Iris, mais uma vitória, tudo normal, tudo verde na maior capital do Centro-Oeste, a linda Goiânia, Iris. Muito bem, Alex, muito bem aí. Aliás, muito obrigado todos que nos acompanham aí no canal Sou Esmeraldino, do canal que é feito de torcedor para torcedor. Bem destacou você, Goiânia amanheceu verde, tudo volta ao normal, tudo caindo nos eixos, tudo caindo na normalidade no futebol goiano. A nação está vibrando, Verdão, líder isolado no campeonato, nenhuma possibilidade de ser alcançada aí até o final da 10ª rodada e possivelmente até na 11ª. Lembrando aí, ó, amanhã nós teremos a nossa live ao vivo aí com um grande convidado. Teremos aí um grande entrevistado. E você aí, ó, é o nosso convidado. Vai divulgando, vai compartilhando essa notícia. E a gente vai vir amanhã também com muitas novidades e com mais premiações. É isso aí, Alex. Vamos que vamos. É isso aí, Iris. O Goiás abriu 5 pontos do quarto colocado. Já é concretizado nessa rodada e numa vitória maiúscula ontem, né, Iris? Uma vitória maiúscula porque é uma vitória no Clássico Goiás há muito tempo não via vencendo. Jogou bem? Podemos até questionar. Vamos falar aqui, o Atlético jogou bem? Jogou bem, mas é importante isso, né, Iris? Na Série B tem horas que uma vitória tem que vir, mesmo não jogando bem, o time se comportou como líder ontem, né, Iris? Que jogão também, né? Durante a semana, dias antes aí do jogo, eu ouvi um oba-oba na parte da torcida do Goiás, parte da imprensa, aí já dando como 3 pontos já conquistado pelo Goiás amplamente favorito, dando muita pouca moral para o Atlético. Eu tive, não aqui no canal, mas eu tive a oportunidade de externar, conversando com alguns torcedores, conversando com alguém da imprensa, falando do meu posicionamento, que seria um jogo difícil, adversário difícil, e lembrando-os de que o Goiás vem enfrentando muita dificuldade quando se trata de jogar contra os nossos co-irmãos aqui, e especialmente em clássicos no Campeonato Brasileiro. Vitória muito boa, aonde o Goiás não foi o melhor no jogo, foi uma vitória circunstancial, muito importante demais, dá moral. O Goiás volta a vencer clássicos e como observação, ele abriu aí, ó, o Atlético tem 11 pontos, ele abriu 11 para 29, para 23, ele abriu 14 pontos em relação ao seu rival local, e abriu 7 em relação ao Vila Nova, que tem 16, e isso já com todos eles, os 3, já ter jogado na rodada. Muito bom resultado, que dá moral. Você, torcedor que ainda não é inscrito no nosso canal, tá esperando o quê? Se inscreva já, inscreva para que chegando aos 2.000 inscritos, teremos a camisa oficial do Goiás sorteada. 2.000, chegou aos 2.000 inscritos num dia, no outro dia essa camiseta será sorteada, uma promessa aqui do canal. Você também pode nos seguir no canal do Instagram. Pelo Instagram você pode seguir, tá aqui o link, e também no canal do WhatsApp. Se você quiser falar com Iris, com Cássio, com a turma toda, você vai nos seguir. Iris, te peço licença aí para passar os melhores momentos. O Goiás que iniciou ontem um susto em todo mundo, né? O Lucas Ribeiro estava previsto dele não jogar, mas o Messias não jogou, e aí a zaga toda modificada mostra que esse Wagner Mancini faz limonada mesmo sem limão, hein, Iris? Sim, Alex, sim. E o Goiás, aí o jogo ontem sem a sua zaga titular, entrou com a zaga reserva. O Mancini colocou o menino Antony no jogo, ele não foi bem,
É a conclusão que a gente chega. Que talvez fosse mais interessante ter entrado já de cara com o Gonzalo Freitas, aí já de titular, no lugar do Antony, até por a questão do que representava o jogo, jogando contra um adversário difícil, no campo do adversário, e que é rival nosso, vem rivalizando muito bem com a gente nos últimos tempos. É natural que o menino sofresse um pouco ali o peso ali da pressão do momento. Mas uma coisa a se observar quando você diz que o Mancini, ele costuma fazer limonada sem limão. Realmente isso é verdade. No fato dele colocar no jogo o Antony, ele manteve aquela coerência que normalmente os treinadores mantêm. Ele é da posição e ele vinha entrando em alguns jogos. Não justificaria ali diante do elenco, diante do próprio atleta, do próprio menino, ele entrar com um improvisado e o menino ficar no banco. Mas não foi a melhor escolha. Poderia ter tido outra escolha melhor. E ele soube consertar. Perdão, Iris. E ele soube consertar isso, né, Iris? Opa. Perdão, sim, aqui, sim. Iris. Porque ele, na hora que ele sentiu que o menino não estava bem, ele retirou o menino do jogo, poupou e aí pôs o Gonzalo Freitas. Mas ele primeiro fez com a coerência, né? Conforme você muito bem comentou e muito bem observou, né? Sim, inclusive ontem ele foi abordado quanto a isso, foi perguntado quanto a isso ali na entrevista coletiva no pós-jogo, e ele respondeu muito bem sobre isso aí. Ele falou da questão da coerência e foi perguntado para ele pelo fato de tirar o menino no momento da falha. Ele citou o exemplo dele próprio quando era jogador de futebol, que ele viveu essa circunstância de cometer uma falha, na sequência cometer outra, se incide com ele no jogo, ali pode comprometer a carreira do menino para sempre. A gente já viu isso aí acontecendo com outros valores aí, e é uma maneira de você preservar o seu atleta. Depois você trabalha a cabeça dele, ele volta por cima. A gente já assistiu esse filme. Mancini, ele tem se mostrado... Mancini, o melhor treinador da Série B, disparado. Não tenha dúvidas. Aí você revendo aqui o primeiro gol do Goiás, e por falar em erro, né? De fato, o Antony errou, mas a gente tem uma muralha. O que falar do Tadeu, né, Elis? O melhor em campo ontem, ele consertou um erro do Antony no início do segundo tempo, fez o gol, né? Levou o amarelo injustamente, a gente vai falar depois aqui de arbitragem, mas a gente tem o Mancini e o Tadeu, que esse Tadeu a gente vai fazer daqui um pouco, voltar a nossa série do Legends. Já será que podemos contar aí que esse é o melhor goleiro do Goiás de todos os tempos, Elis? Alex, eu vou começar com você aqui, nessa colocação sua aqui, nessa fala, nesse momento. Eu vou começar falando do lance do gol. Você começou falando dele. Eu tenho uma observação a fazer. Ele foi um lance assim, ó, foi uma jogada de escanteio, o adversário bateu o escanteio, o adversário posicionou um jogador seu ali no pé ali do primeiro poste ali, da primeira bola, e... Aqui a gente está repetindo você aqui. Oi? Repetindo aqui para você enquanto você fala aí esse primeiro gol. Sim, tá vendo aí a jogada. Bateu um escanteio, o jogador do Atlético primeiro pau resvalou, a bola pegou no Antony e entrou. Com a dúvida ali, o gol vai pro zagueiro do Atlético, ou vai pro Antony? O árbitro deu pro jogador do Atlético, né? Mas gol do Alex, isso. O Alex, um bom zagueiro, hein? Bom zagueiro, por sinal. E mostrou, isso é uma falha. O Goiás, você vai ter que corrigir isso aí. Você nunca deve deixar, na cobrança de um escanteio, ou de uma falta similar ali próximo, deixar um jogador do adversário posicionar na sua frente no primeiro pau. Ele vai resvalar essa bola e ele vai quebrar a marcação, vai trazer problema para o seu sistema defensivo. Uma coisa que o Mancini deve ter observado, que ele vai trabalhar. Agora, sobre a questão do Tadeu. Cara, o Tadeu, ele é extraordinário. Eu não me hesito em nada em afirmar hoje, sem nenhum bairrismo, sem nenhuma paixão pelo que eu tenho pelo Goiás, né? Não estou colocando a paixão na frente, mas eu não hesito em falar. O Tadeu está entre os 5 melhores goleiros do Brasil aí, com certeza, com certeza. E eu não exagero. Se ele estivesse jogando um time lá do eixo, ele poderia talvez até estar sendo lembrado para a seleção brasileira. Baita de goleiro, Tadeu, baita de goleiro, o Tadeu. Aquela defesa que ele fez, Alex, ali no lance da falha do Antony, onde o menino, né, foi atrasar a bola e não deu certo, ele fez uma defesa de futebol de salão. Vamos analisar aqui, ó. Ele saiu fechando o ângulo, abafando o jogador com o corpo. Aqui numa jogada aí meio que ajoelhado, na posição torre, isso aí é uma jogada característica de goleiro de futebol de salão. Imaginamos aqui, ó, no futebol de salão,
que já é dimensão menor, pequena área menor, grande área menor, campo menor, quadra menor, gol menor, já é difícil. Imagina isso aí nas dimensões do futebol de campo. Parabéns pro Tadeu, nós estamos muito bem servidos de goleiro. E salvou, como o Mancini também poupou lá o Antony, mas o Tadeu com essa defesa salvou também a carreira do Antony, né? Imagina o moleque levar nas costas esse gol aí, o Atlético poderia ter virado o jogo. Foi uma defesa circunstancial e salvadora, né, Iris? Com certeza. Eu acredito que o Antony ele deve ter chegado no vestiário, ou talvez naquela euforia do vestiário em deu prazo, ele deve ter mandado uma mensagem pro Tadeu e falar: Tadeu, muito obrigado, você salvou minha pele. Se ele não fez isso, eu estou dando um conselho para você, Antony. Cito nós aqui, menino. Faz isso, viu? Faz isso. Salvou sua pele ontem. Se toma aquele gol, possivelmente ele seria crucificado. E o Tadeu também fez gol desse lance aí que você tá vendo, um bobo, né? Bobo, infantil do jogador do Atlético, parecendo pelada naquele 10-2. Foi falta aqui, pegou a bola com a mão, muito bem marcado, apesar da arbitragem confusa do senhor Flávio Rodrigues, esse moço, toda vez que ele apita jogo do Goiás, é temerário. Como ele é confuso para arbitrar. Inclusive, ele errou ao dar o amarelo pro Tadeu. Você viu algum exagero, provocação do Tadeu? Pelo contrário, né? O Tadeu beijou o escudo e, como disse o pessoal da ESPN, beijou o escudo daquele time que ele ama, daquele time que paga o salário dele. O jogador do Atlético foi atitudes antidesportivas do time do Atlético, né, Iris? Sim, isso aí mostra um lado, Alex, do futebol. O futebol tá enjoado, cara. É muito mimimi, é muito nhenhenhé, é muito blá blá blá. E assim, mostra o tanto que o futebol ele tá difícil. Não pode mais beijar o seu escudo. Você não pode mais comemorando um gol, comemorar um gol fazendo um gesto que já é provocação. Então, assim, tá muito complicado o futebol e isso acaba atrapalhando muito. Mas eu vou falar aqui, ó. Vou falar aqui. Quando essa galera do Atlético aí, o jogador do Atlético correu ali, quando o Tadeu comemorando, correu para junto do Tadeu, eu acho que ele não estava muito protestando nada, estava querendo sair junto da comemoração também. Se brincar, estava até comemorando com a gente o gol. É isso aí. E assim, eles vamos dar crédito também. O Atlético tá aí na tabela, não tá bem, né? O Atlético é hoje aí vamos voltar aqui na tabela, 14ª colocação com 11 pontos. Beleza. Mas o futebol que ele jogou ontem não retrata, né? Se jogar esse futebol que jogou contra o Goiás, com certeza eles devem sair dessa situação, porque o Atlético valorizou a vitória do Goiás porque fez uma boa partida ontem, né, eles? Alex, eu vi uma entrevista do Adson, né, que por sinal dá ótimas entrevistas após o jogo, e ele falou isso aí, ó. Olha, vou repetir o que ele falou. Ele falou: estou muito satisfeito com a produção do meu time hoje. Esse é o Atlético que eu quero e esse é o Atlético que me representa. Olha o que o Adson falou. E, como eu disse aqui na introdução, aqui no começo da minha participação aqui, foi uma vitória importante, ela veio muito boa, 3 pontos, representa muito, voltamos a vencer o Clássico, mas não foi a equipe que apresentou o melhor futebol que venceu. O Goiás venceu por questões circunstanciais. Goleiro pegando acima da média e as coisas acontecendo. No próprio gol do Anselmo Ramon, com a bola que ela foi cruzada assim, meio que despretensiosa, o zagueiro poderia ter interceptado, não interceptou, a bola chegou para o Anselmo Ramon, que ele já meio pressionado pelo marcador, ele fez aquele desvio ali, aquela chapadinha precisa, que é de um matador, que é de alguém que entende da posição. E a assistência do Juninho, muito bem. E outro ponto assim a se destacar também, que o Atlético, além do Atlético valorizar, mas é isso, clássico é detalhe, né? Às vezes nem sempre o melhor, quem joga melhor vence, é aquele que sabe se impor, aquele que sabe aproveitar as oportunidades, e foi o que o Goiás fez muito bem ontem. E só para te lembrando aqui, nós estamos na 10ª rodada, né? Ontem o Goiás jogou, a 10ª rodada não acabou. Vou passar rapidamente aqui. Ferroviária empatou com o Botafogo, o Vila Nova perdeu em casa para o Novo Horizontino, o Curitiba, preste atenção no Curitiba. Curitiba pegou o elevador, tá subindo aí, venceu por 2-1 o Avaí. O Verdão venceu ontem o Atlético 2-1. O Atlético de São João del Rei, de Minas Gerais, perdeu para o Cuiabá também bem na parada aí. O Operário aí hoje tem, daqui a pouquinho, às 16 horas, Operário e Atlético Paranaense, CRB e Remo, o nosso adversário, o próximo adversário, Volta Redonda e América, Chape e Amazonas, Paysandu e Criciúma. Goiás
Com essa vitória, Goiás isoladaço, 23 pontos, líder, mais líder do que nunca. Curitiba, que já jogou 19, Novo Horizontino 19, Cuiabá 18. No Z4, Amazonas, Atlético, Criciúma e Paysandu. A gente vem falando rodada a rodada, né? Nunca imaginava o Goiás na 10ª rodada, ou seja, agora que passou da metade do primeiro turno, o Goiás com 23 pontos, uma pontuação surpreendente, e naquela conta fácil que você faz aí, Iris, a cada dia chegando perto da meta, né? É sim, a meta é 65 pontos, nós temos 23, você pega, vamos pôr que se fosse 20 menos 65, daria 45, menos os 3, estamos a 42 pontos do paraíso. Muito bom, mas muito bom mesmo. Bem destacado por você. O mais otimista do torcedor do Goiás não esperava, não estava nas suas contas chegar com esse percentual de mais de 70% de aproveitamento no campeonato na 10ª rodada. Considerando que o Mancini pegou o time eliminado de forma muito estranha, muito precoce no campeonato goiano, jogando um futebol horrível, desculpe, e perdendo uma Copa Verde logo na sequência. Organizou o time com acréscimo praticamente mudança de algumas posições dentro do elenco mesmo, e a chegada do Anselmo Ramon, praticamente com as mesmas peças. Muito bom. Que continue assim e a gente vai conquistar o acesso de maneira muito legal. Agora eu quero destacar uma coisa aqui, Alex. Eu vi muito oba-oba de ontem para hoje, na imprensa, né, alguns torcedores. Eu escutei da imprensa, assim, ó, esquece a questão de acesso. O Goiás já está lá, agora vai buscar o título. É muito cedo, é muito precoce isso. O campeonato é longo. Anota essa data de hoje aqui, ó. 1º de junho de 2025. Nesse vídeo aqui, ó, eu estou alertando. O Goiás vai sofrer uma queda no campeonato, mas cedo ou mais tarde ele vai sofrer uma queda. Se ela vai ser grande, curta, rápida, eu não sei. Mas o Goiás não vai manter essa performance. O time nenhum mantém. E colaborando com o que você falou, o Paulo Rogério, né, que deve assumir aí a presidência do Conselho, numa grande entrevista aos nossos co-irmãos aí do canal, do Radar, né, pessoal do Radar, ele falou isso, falou que a torcida precisa ter paciência, que o campeonato é longo, e provavelmente o Goiás deva ter essa decaída que é normal, ninguém vai ter nesse nível aí. Mas o Mancini, no pós-jogo, você comentou o pós-jogo, ele falou uma frase interessante. Ele vê o elenco maduro e valorizou a vitória. Então, assim, pelo fato do elenco ser maduro, talvez a gente vai passar por essas turbulências um pouco melhor, com menos, digamos assim, com mais leveza, né? Mas um ponto importante agora é a zaga, né? O nosso melhor zagueiro, ele tá com a contusão, deve ficar aí de 2 a 4 semanas. Messias fará muita falta, né, Iris? Deixa eu trazer uma informação para você aqui, Alex. Ontem eu estive em um evento com um jantar e eu troquei uma ideia com um conselheiro influente do Goiás. Estou trazendo a informação para vocês aqui, a minha fonte eu não vou revelar, vou resguardar aqui o meu direito de não revelar a fonte. Ele passou para mim, ó. Isso aí é decidido deles lá na direção do Goiás. O Goiás vai contratar mais um zagueiro, vai buscar mais um para lateral, não me falou qual das laterais, e mais ele meia e atacante não foi falado. Vai ser de 3 a 4 jogadores, assim, o que foi passado para mim por essa fonte, que vai ser jogador que vai chegar realmente para acrescentar e para, assim, mudar de nível o Goiás dentro da própria competição. É isso aí, poderia vir um Tolói, né? Como foi feito um vídeo, muito bom um vídeo. Se você não viu, torcedor, vê aí o vídeo do Tolói que o nosso amigo Cássio fez. Seria uma boa nesse momento, hein, Iris? Extraordinário. De repente, quem sabe? Poderia ter explorado minha fonte melhor, né? Para saber nome, ainda não deu para explorar. De repente, o zagueirão seja isso aí. Seria uma grata surpresa. Você tá louco. É isso aí. Esse foi um vídeo aqui, o pós-jogo tardio, né? Falar do Flávio Rodrigues, ele acertou lá o pênalti, mas fez alguns erros lá. Mas enfim, dos jogos que ele faz do Goiás, ele sempre prejudica. E nessa, pelo menos, ninguém pode imputar a ele o resultado, né? Negativo do Atlético e nem positivo do Goiás. Ele não teve interferência, embora uma arbitragem confusa, né, Iris? Sim, esse menino, ele... Mas não é só contra o Goiás, não. Ele é meio confusão, faz todos os jogos. Ele tem aquela capacidade de pegar um jogo que tá fácil de controlar e perder o controle dele.
Você viu o descontrole total, foi naquele lance do Tadeu. Não justifica ele dar aquele amarelo pro Tadeu naquilo ali. Não justifica. Ele deveria ter feito as interferências, voltar cada um no seu lugar, ter reiniciado o jogo. De maneira assim, de maneira com autoridade, como ele é a autoridade do jogo. Mas, assim, é característica, parece que isso não muda, né? É isso aí. Só lembrando que o Goiás volta a campo no dia 8, no domingo que vem, às 16 horas. Bom horário, hein, torcedor? Jogo no domingo, às 16 horas, contra o Volta Redonda. Íris Serrinha tem que estar lotado, a gente tem que chegar ao 26º ponto, e dá para chegar. É um jogo que a torcida vai ser muito importante para chegarmos a esse 26º ponto aí, Íris. Alex, não querendo ser desagradável, mas talvez já sendo. Tem aquela máxima do Viagra Verde, né, o Goiás levanta defunto, que não aconteceu ontem, ainda bem, estamos quebrando também essa máxima aí. E tem aquela estigma de que o Goiás, o Vila Nova, os times nossos aqui, muitos times no Brasil, quando precisa de dar aquela deslanchada e dar uma pipocada num jogo relativamente tranquilo dentro de casa. Que não aconteça isso contra o Volta Redonda. Jogo bom de somar mais 3 pontos, vamos a 26, e a gente fica muito próximo de 30, que é uma boa classificação para uma virada de turno, que a gente vai conseguir ir muito antes. Sim, todos os caminhos têm que levar a Serrinha. Vou resumir aqui, ó. A Serrinha tem que ser pequena. E vai ser. Não tenha dúvida que essa nação esmeraldina vai lotar a Serrinha. Iris, até amanhã, meu amigo. Amanhã tem live. Convida aí o pessoal reforçando. Você comenta aí como foi, se está feliz com o Goiás, como é que tá a fase, já zoou aquele torcedor atleticano aí. E convida o pessoal para a live de amanhã. Alex, esse resultado de ontem foi assim, aquilo da gente tirar a forra, né? O dia de zoar as nossas. Eu vou ver um pouquinho da zoação que a gente vem sofrendo com eles de um tempo para cá, né? Aquele negócio, a surrinha, casa de festa. Ontem a gente alugou uma casinha de festa, a gente tomou posse de uma casinha de festa ali pro lado da Campininha, né? E vai continuar assim, não tem nenhuma dúvida. Tudo voltando a normal em Goiânia. Galera, foi me dada a responsabilidade e assim o farei. Amanhã, hein? Grande live ao vivo, a partir das 20 horas, com um grande convidado. Vai ter anúncio aí de mais prêmios. Você é o nosso convidado, votando aí. Segue a gente lá no Instagram, tem um link lá no Insta, tem um link aqui na descrição desse vídeo aqui, tem um link de entrar no WhatsApp. Vai lá no nosso grupo, vamos trocar uma ideia, vamos interagir com a gente lá e vamos aí mobilizar, vamos compartilhar os vídeos, vamos divulgar para as pessoas. Uma live muito legal amanhã, ao vivo, hein? Ao vivo, e a cores, com aquele convidado especial, e o convidado mais especial nosso é você que nos acompanha e que vai estar conosco. E é isso aí, torcedor. Até amanhã e continuamos assim, vendo todo mundo no retrovisor, porque segue o líder. Um abraço e até a próxima.